Povo de Deus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 coisas que eu mudei desde que eu me tornei cristã. E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu creio que é muito importante nós, como cristãos, fazermos essa autoavaliação volta e meia, sabe? Pra gente entender como que nós éramos, de onde que Jesus nos tirou. É muito importante que a gente faça isso porque, gente, é necessário haver uma transformação genuína, uma transformação completa na vida de quem se converteu. Se não houve transformação alguma, a gente precisa ligar as anteninhas porque tem alguma coisa errada. É impossível a gente ter um encontro com Jesus e permanecer exatamente igual. Por isso, hoje eu vou compartilhar com vocês coisas que eu fiquei refletindo, que eu mudei desde que eu me converti. Quem sabe tu aí se identifique com alguma coisa e o propósito do vídeo é que tu faça essa autoavaliação. A primeira coisa que eu posso dizer que eu mudei desde que eu me converti e foi muito natural foram as minhas roupas. Eu nunca fui uma pessoa vulgar que usava decotão, sabe? Coisa muito justa. Mas, querendo ou não, algumas roupas, depois que eu me converti, eu olhava para aquilo dentro do meu armário e eu dizia, caramba, não faz sentido nenhum mais eu usar isso. E não foi uma igreja, não foi alguém que me disse, olha, tu não pode mais usar determinada roupa. Isso que é muito interessante, né? Muitas pessoas que não são convertidas, quando olham para nós cristãos, pensam, né? Eles olham a nossa transformação e pensam, nossa, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa, a pessoa tá completamente diferente, como se fosse alguém que estivesse nos instruindo a mudar as coisas na nossa vida, quando na verdade é o Espírito Santo quem faz isso, não é uma igreja ou uma pessoa, né? Na verdade é uma pessoa sim, né? É o Espírito Santo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Porque quem tá de fora sempre pensa que uma igreja, né, normalmente é quem faz essa lavagem cerebral na cabeça dos outros. Eu não tô aqui deixando isento de que não existem igrejas que fazem isso. Existem, infelizmente, né, igrejas que querem impor regras a todo custo, né, e a pessoa acaba aceitando determinadas regras não porque teve uma conversão de verdade, mas às vezes por medo ou para se sentir aceito dentro da comunidade, né? Mas quem se converteu verdadeiramente tem essas transformações porque há a transformação primeiro dentro do seu coração. Então, quando eu comecei a ver aquelas roupas que eu tinha, muitas não fizeram mais sentido algum, às vezes algumas um pouquinho mais decotada, né? Nada, que nem eu falei pra vocês, eu não me vestia de uma maneira vulgar, mas às vezes tinha uma roupa um pouquinho mais decotada, uma saia um pouquinho mais curta, né? E isso passou a não fazer muito sentido pra mim. E eu confesso pra vocês que antes de me converter, eu achava que todas as mulheres crentes eram bregas. E aí, depois que eu me converti, eu comecei a ver o quanto de mulher estilosa, né? Cristã tem por aí. E mulheres, assim, de muito bom gosto, né? Então, é possível sim a gente se vestir bem, a gente gostar daquilo que a gente vê no espelho e ao mesmo tempo estar agradando o Senhor. A segunda coisa que eu mudei desde que eu me tornei cristã foi o seguinte: eu parei de me preocupar tanto com o que as outras pessoas pensam. Eu sempre fui uma pessoa que tinha receio de desagradar os outros, sabe? Então eu acabava dizendo sims quando na verdade devia dizer nãos, né? Então eu dizia sim para coisas que não faziam sentido, eu dizia sim para projetos, sim para parceiros de trabalho, quando na verdade aquilo não fazia nenhum sentido, mas o meu receio era desagradar a pessoa, sabe? Eu não queria que a pessoa ficasse magoada, que a pessoa ficasse chateada. E hoje em dia eu entendo que eu primeiro preciso agradar a Deus. Então, se algo que eu vou fazer para outra pessoa desagrada o Senhor, eu não vou fazer. Porque eu primeiro quero agradar o Senhor. Então a gente precisa muito ter essa consciência. Isso foi algo que Deus transformou demais na minha vida. Eu primeiro preciso agradar o Senhor. Por mais difícil que seja eu dizer uma palavra para alguém, né? Claro que a gente sempre deve ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, né? É bíblico, inclusive, que aquilo que a gente fala pode trazer vida ou pode trazer morte. Então a gente tem que ter muita cautela em relação a isso. Mas eu parei de me preocupar demais, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que me preocupava, assim, de maneira excessiva. E eu parei com isso. Eu primeiro pergunto a Deus, Senhor, o que o Senhor acha disso? Já tiveram algumas situações na minha vida onde a pessoa me faz uma pergunta
E eu preciso responder aquela pergunta de uma maneira sincera, só que aquilo que eu vou responder, que eu sei que vai agradar o Senhor, talvez desagrade a pessoa. E aí, eu já passei assim por algumas situações em relação a isso, principalmente quando é algo que envolve um novo convertido. Às vezes o novo convertido vem me perguntar alguma coisa, sobre espiritismo, sobre pedras preciosas, sobre isso, sobre aquilo. E aí, quando a pessoa fala, eu sempre penso assim, Deus, me ajude a responder de uma maneira que eu não vá afastar a pessoa, mas que ao mesmo tempo eu seja sincera e que eu te agrade, né? Porque eu preciso falar a verdade para a pessoa, né? Mas ao mesmo tempo aquela pessoa pode se incomodar comigo por eu estar falando a verdade. Então, isso foi algo que transformou muito para mim a minha vida, o meu dia a dia. Eu pensar primeiro em agradar o Senhor. A terceira coisa é a seguinte: eu sempre fui uma pessoa muito armada, digamos assim. Eu sempre tive respostas prontas. Eu sempre estava pronta, sabe? Preparada. Se alguém me falasse alguma coisa, eu já tinha algo para responder. Eu sempre pensava também no pior. A pessoa vai falar tal coisa, eu vou dizer outra coisa aqui. Então, eu sempre estive assim armada. Eu acho que armada é a expressão mais correta. Hoje eu me considero uma pessoa muito mais mansa. Eu sei muito mais escutar, avaliar aquilo que a pessoa está falando, para depois eu responder. Porque muitas vezes a pessoa ela vai ser mal educada contigo e aí tu já vai lá e dá uma resposta certeira. Hoje em dia eu já tenho um pouco mais de cautela. Claro que eu ainda preciso melhorar muito, né? Tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês são coisas que o Senhor vai moldando em mim diariamente. A gente nunca vai estar bom 100%, né? A gente sempre vai sendo transformados conforme a gente vai caminhando com o Senhor, se aprofundando em intimidade com Ele. Mas isso é uma coisa que o Senhor transformou em mim e que pra mim é muito nítido, sabe? Eu sempre fui uma pessoa mais explosiva e hoje em dia eu sou completamente diferente disso. E como eu falei pra vocês, né, todas essas transformações que eu tô aqui comentando nesse vídeo são coisas que foram naturalmente acontecendo na minha vida. Não foi assim, me converti e pronto, né? Todas essas chaves viraram na minha vida. Não. Foi uma coisa que foi acontecendo e que eu sei que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu ainda vou ter outras coisas para acrescentar aqui nessa lista. Por isso que é legal a gente ficar fazendo essa autoavaliação. Será que a gente estagnou? Será que a gente está igual há 2 anos atrás nessas transformações? Ou o Senhor continua nos transformando? Se o Senhor continua nos transformando, significa que a gente continua se aprofundando no relacionamento com Ele. Outra coisa que Deus transformou na minha vida desde que eu me converti, Ele tirou a vontade que eu tinha de frequentar certos lugares e estar com certas pessoas. Quando a gente se converte, é muito natural a gente se afastar de algumas pessoas. E não porque a gente resolve se afastar, mas porque é algo natural que acontece. Os nossos valores já não são mais os mesmos, os nossos gostos, enfim, a gente já não bate mais com certas pessoas. E é naturalmente, esse afastamento é natural, entende? E eu entendi que eu não preciso forçar esses relacionamentos, né? O Senhor tirou muitas pessoas da minha vida, mas colocou muitas outras também. Mas porque eu estava aberta a isso, né? Ao novo. Eu estava disponível, né? Para que o Senhor agisse na minha vida. Eu não estava segurando e retendo nada para mim. Eu realmente, quando eu me converti, eu entreguei tudo ao Senhor. Então, Ele tirou o que tinha que tirar, colocou o que tinha que colocar e continua fazendo isso na minha vida. Em relação a lugares, né? Antes de me converter, eu ia para algumas festas, para algumas coisas, assim, que hoje eu não tenho vontade, entendeu? Não faz sentido para mim frequentar determinados lugares. Entendam que eu não tô aqui querendo dizer que, tu ir num barzinho, tu ir num happy hour, tu ir conversar com os teus amigos num café, tu ir conversar com os teus amigos num barzinho. Não é isso o problema, sabe? Mas é que alguns lugares, alguns bares, algumas festas, algumas coisas passaram a não fazer mais sentido na minha vida. A mesma coisa, algumas músicas que eu escutava passaram a não fazer mais sentido na minha vida, sabe? E a quinta coisa que o Senhor transformou na minha vida é a maneira como eu enxergava o papel da mulher na sociedade e no casamento. Porque o que acontece? O feminismo, ele tá tão enraizado
na cultura, né, em tudo que a gente vê, tu liga a televisão, tu assiste um jornal, tu conversa com alguém, tu vai pra faculdade, ele tá tão enraizado que às vezes tu acaba compactuando com algumas narrativas feministas, mesmo não se considerando uma feminista. Eu nunca me considerei, mas eu comecei a perceber que eu tinha algumas visões feministas, né? Por exemplo, eu era uma pessoa que trabalhava muito, assim, sabe? Que colocava o trabalho num patamar que ele não devia estar. Às vezes eu ficava trabalhando até 9 da noite, saía, né, da minha empresa 9h30 da noite, e eu achava isso bonito, né? Dizer, nossa, olha como ela tá trabalhando, né? Aí entra aquela outra questão do medo de desagradar as pessoas. Por quê? Porque eu sabia que eu, né, trabalhando muito, né, mostrando para as pessoas o quanto eu era trabalhadora, o quanto eu me esforçava, isso agradava a sociedade, porque é isso que a sociedade quer, é isso que a sociedade acha bonito, é isso que a sociedade aplaude. Então eu estava sendo aplaudida por isso, mas gente, eu estava vivendo numa prisão, porque eu sofria demais com o excesso de trabalho. Depois que eu me converti, eu entendi qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher, que sim, nós podemos trabalhar, a gente deve, né, trabalhar, mas o trabalho nunca deve estar numa posição acima da família, nunca deve estar numa posição acima de Deus. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E para mim o trabalho estava acima de muitas coisas. Então essa desordem, né, na posição das coisas na minha vida, me deixava ansiosa, me deixava irritada. Eu entendi que, assim, para uma mulher, né, liderar uma empresa com tantos colaboradores, tendo várias responsabilidades, vários clientes, isso era um pouco pesado demais, sabe? Eu creio que para um homem já é pesado demais, para uma mulher também é. Para mim estava sendo pesado demais. Entende? Pode ser que para outras mulheres não seja, mas quando eu realmente comecei a estudar sobre o feminismo, comecei a entender que certas coisas que eu pensava e fazia se assemelhavam ao feminismo, e eu quis entender como que Deus quer que eu haja, como que é o papel da mulher perante o Senhor, e eu me reposicionei nisso tudo, gente, minha vida virou outra, sabe? Isso foi uma transformação muito grande na minha vida. Hoje eu continuo trabalhando, eu tenho um fluxo de trabalho muito menor do que eu tinha, eu ganho praticamente a mesma coisa que eu ganhava quando eu vivia estressada e trabalhando até as 9 horas da noite, mas eu reposicionei as coisas, eu já compartilhei aqui com vocês esse testemunho, né? Eu abri mão da estrutura física que eu tinha para trabalhar de home office, e isso para mim foi maravilhoso, transformou muito assim a minha qualidade de vida. Eu diminui muito a minha cartela de clientes, diminui muito a minha grade de funcionários, e isso foi incrível, porque as minhas responsabilidades diminuíram drasticamente. Apesar disso, o meu salário praticamente não mudou, então eu reorganizei, eu reposicionei algumas coisas, mas é claro, né, perante as pessoas olhar, nossa, a Maria Luísa tinha uma sala maravilhosa, né, no centro da cidade, com tantos colaboradores, agora ela tá em casa trabalhando. Muita gente pode pensar que eu dei vários passos para trás, né, mas aí entra aquela questão de não se importar em desagradar as pessoas, as expectativas das pessoas perante a mim, porque eu quis ouvir o que o Senhor queria que eu fizesse, e eu obedeci isso, independente do que as pessoas fossem pensar, sabe? E eu obedecer o Senhor fez com que a minha qualidade de vida, a gente, mudasse drasticamente. Então, a maneira como eu enxergava o papel da mulher na sociedade e dentro de casa mudou muito também desde que eu me converti. Porque daí eu comecei a me interessar a estudar sobre feminismo, né? E uma coisa vai linkando a outra. E quando eu comecei a ver, pum, as vendas caíram dos meus olhos. Eu quero compartilhar um versículo com vocês que está lá em 1 João 2,6, que diz o seguinte: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. O que isso significa? Que aqueles que se converteram verdadeiramente devem procurar seguir Jesus, ouvir os direcionamentos dele, agir como ele agiu,
fazer o que ele pede para fazer. É por isso, gente, que não tem como alguém dizer que é convertido e continuar com os mesmos hábitos, com os mesmos gostos, com os mesmos costumes. É impossível. A gente consegue ver, uma das maneiras que a gente vê uma verdadeira conversão é na mudança de atitudes da pessoa. Não adianta nada a gente dizer da boca para fora que ama Jesus, que se converteu, se a gente não tem essas mudanças na nossa vida. Por isso, como eu falei no início desse vídeo, o propósito disso aqui que eu tô gravando é que tu faça essa autoavaliação. E assim que esse vídeo terminar, eu gostaria muito que tu fizesse isso, que tu pensasse em 5 coisas que Jesus transformou na tua vida desde que tu se converteu. E daqui a um ano, tu pensa em mais 5 coisas. E assim por diante. Pra gente sempre fazer essa autoavaliação. Coloca aqui nos comentários pra mim uma coisa que Jesus mudou em ti desde que tu se converteu. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever nesse canal e de ficar de olho, porque toda semana tem 2 vídeos novos por aqui pra te aproximar ainda mais de Deus. Um beijo e fiquem com Deus!